Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao programa Manhã Viva. Como é bom estar na sua companhia todas as manhãs. E hoje o nosso tema vai ser sobre a ACAPO, Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal. Hoje vamos estar à conversa com dois membros da Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal, uma associação que trabalha em prol da inclusão social das pessoas com deficiência visual e promoção da sua qualidade de vida. O seu trabalho é centrado na habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência visual. Mas antes de sabermos quem vai estar em estúdio, convido-vos a acompanhar então um momento de oração aqui. Vamos rezar a oração de Santa Luzia, protetora dos olhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Santa Luzia, que preferistes deixar que os vossos olhos fossem vazados e arrancados, antes de negar a fé e conspurcar vossa alma, e Deus, com um milagre extraordinário, vos devolveu outros 2 olhos sãos e perfeitos para recompensar a vossa virtude e a vossa fé, e vos constituiu protetora contra as doenças dos olhos. Eu recorro a vós para que protejais as nossas vistas e curais a doença dos nossos olhos. Ó Santa Luzia, conservai a luz dos nossos olhos para que possamos ver as belezas da criação. Conservai também os olhos da minha alma, a fé, pela qual posso conhecer o meu Deus, compreender os seus ensinamentos, reconhecer o seu amor para comigo e nunca errar o caminho que me conduzirá onde vós, Santa Luzia, vos encontrais em companhia dos anjos e santuário. Santa Luzia, protegei os meus olhos e conservai a minha fé. Amém. Santa Luzia, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E como eu disse, o nosso tema é sobre a ACAPO, Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal. E hoje temos aqui connosco a Liliana Vicente, que é presidente da ACAPO de Leiria. Seja muito bem-vinda. Obrigada. A Liliana cegou em 2010 devido a complicações da diabetes e procurou a ACAPO e fez reabilitação em Lisboa. E temos aqui também connosco a Ana Carvalho, que é psicóloga na ACAPO de Leiria há 17 anos. Desde 2007 dinamiza o Serviço de Estimulação e Desenvolvimento que se direciona especificamente às crianças com deficiência visual. Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigada. Quem é a Liliana? Para as pessoas que estão lá em casa saberem quem é a Liliana. A Liliana cegou com 30 anos e por causa de complicações da diabetes, e de imediato procurei ajuda na zona de Leiria, a pedir ajuda à minha irmã, e ela encontrou a ACAPO, que foi uma mais-valia para mim. Aconselharam-me a fazer uma reabilitação em Lisboa. Sim. E fiz essa reabilitação, não foi logo, porque entretanto também tive uma aventura pelo meio. Sim. Cheguei em março e fiquei grávida da minha filha mais nova em junho, e isso fez com que eu não fosse logo para o centro de reabilitação. Sim. Tinha a minha filha 2 anos, e foi a abertura da porta para a minha nova vida. E a Ana? Quem é a Ana? Eu sou psicóloga, trabalho realmente já há 17 anos na ACAPO como psicóloga clínica. Acumulei também essas funções no Serviço de Estimulação e Desenvolvimento, mas basicamente o meu trabalho baseia-se no acompanhamento das pessoas cegas, ou de nascença, ou que cegam ao longo da sua vida, e também das suas famílias, porque são uma parte importante também do nosso público-alvo, para além depois do resto que fazemos com a sociedade em geral, a sensibilização, o aconselhamento, etc. Em que momento das vossas vidas é que vocês conhecem a ACAPO? Eu conheci a ACAPO quando ceguei. E procurei, e foi-me dada a ajuda que necessitava. Na altura foi a Ana, que foi a minha casa mais
uma assistente social que já não está na nossa delegação, a Liliana, e foi-me apresentado o trabalho que faziam e quais eram as aberturas que eu tinha, e a partir daí foi o começo de uma nova vida. E a Ana? A ACAP surgiu no final do meu estágio profissional, portanto, eu estava a iniciar a minha vida ativa, Sim. em termos de trabalho, e por lá tenho ficado até agora. Como e quando é que nasce esta associação e para quem é que trabalham? A ACAP nasce em 1989, foi fundida através de 3 associações que na altura existiam e que decidiram se juntar para dar uma voz mais forte às pessoas com deficiência visual. Qual o trabalho que desenvolvem e o papel desta associação na vida das pessoas? O trabalho que desenvolvemos é à volta da cegueira, ajudar as pessoas que cegaram há pouco tempo ou que nasceram cegas, e ajudar também as suas famílias, porque quando ninguém está à espera de ter uma criança cega, sim, ou que um familiar vá cegar, e é muito importante a ajuda na parte familiar. Nós acabamos por também procurar prestar apoio em múltiplas áreas que fazem parte da vida das pessoas. Isto que disse a Liliana, depois decompõe-se em muitas áreas diferentes, e a ACAP tenta, em primeiro lugar, apoiar no processo de reabilitação, ou seja, dar às pessoas, ensinar, dar as competências, dar as ferramentas para elas serem autónomas, terem uma vida independente, terem uma vida incluída na sua comunidade e terem um papel ativo nessa comunidade. Então isso passa por múltiplas áreas, desde a formação, o emprego, a educação, não é? Quando são crianças, mesmo nós podermos estar próximos e trabalhar em articulação com as escolas e os professores para que estes alunos possam ter as condições que precisam para fazer uma escolaridade mais normal possível. E depois, mais tarde, na procura de emprego, no apoio com vista a melhorar as condições do posto de trabalho e nas suas atividades da vida diária, mais básicas, não é? Desde os cuidados pessoais básicos até da casa, o deslocar-se autonomamente na rua e em segurança, portanto, tudo aquilo que abrange a vida das pessoas. Sim, claro. Aprender a cozinhar em segurança. Por exemplo. Nós fritamos batatas, estrelamos ovos, temos técnicas para que o possamos fazer em segurança, sem se queimarmos, sem haver acidentes. Pronto, nós fazemos uma vida normal como outra pessoa qualquer. Temos de ter outra reabilitação e outros ensinamentos para que possamos fazer tudo em segurança e sem haver grandes acidentes. No fundo, porque acidentes toda a gente tem. Sim, isso é verdade. Eu, quando tenho colegas minhas que dizem vê lá agora porque agora não vejo, parti um copo. Quem vê também parte copos, também parte pratos e também se queima. Pronto, nós se calhar acabamos um bocado por ter menos esses acidentes porque trabalhamos com mais cautela, e quem vê... eu já vi e sei que é assim, a gente confia muito no que está a ver, sim, enquanto nós temos que confiar muito no nosso tato, no cheiro, no ouvido, e temos de trabalhar com mais cautela e segurança. Sim, acabam por desenvolver outras competências. Exato. E no também... fundo, aquilo que acontece é prestar mais atenção a todas as outras formas de ter informação do exterior. Claro. Não é? Há um bocadinho este mito de que as pessoas com deficiência visual desenvolvem capacidades especiais. Ganham mais ouvido. A gente não ganha. Não é uma uma Nós coisa... trabalhamos mais. Eu, por exemplo, se eu passar uma passadeira, eu tenho que trabalhar com o ouvido. Enquanto quem vê, chega ali, olha de um lado, olha o outro e vê. Não está preocupado se vem um carro ou não, se está atento ao barulho do carro que se está a aproximar. Eu já tenho que ter o cuidado de poder ouvir com o ouvido o movimento do trânsito para poder atravessar em segurança. A gente não ganha mais audição,
A gente trabalha mais a audição, trabalha mais o cheiro, trabalha mais o tato. Sim. E prestam mais atenção a tudo o que vem por essas vias. Exatamente. Por exemplo, uma curiosidade agora que me despertou aqui enquanto falava. Para ir a um supermercado fazer compras, como é que isso acontece? No meu caso, eu ainda vou ao supermercado fazer compras. Normalmente já conheço minimamente o supermercado, ou chego-me à caixa e peço a um operador da caixa que chame um colega ou uma colega para me ajudar, e o funcionário do supermercado vai comigo e ajuda-me a fazer as compras. Eu digo o que é que quer, as marcas que quer, a quantidade que quer, eles vão pondo para o carrinho, trazem-me até à caixa, assim. Colocam umas coisas na passadeira, ajudam-me a ensacar, pronto. Mas tenho, por exemplo, colegas que fazem as compras online, no Continente, encomendam e depois vão levar a casa, também temos essa opção. Eu ainda vou ao supermercado. Aproveita e também vais esparecer um bocadinho, também é importante. Sim, mas não é das coisas que eu mais gosto de fazer. Não, por todos os motivos e mais alguns. Porque vamos ao supermercado, deixamos lá uma pipa de massa. É verdade. E porque não tenho paciência para andar dentro dos supermercados. Claro, só vou porque sou obrigada a ter, mesmo porque preciso, pronto. Sim, claro. E agora vamos ver uma peça da ACAP, uma visão inclusiva. Vamos ver. Certamente já ouviu falar do nosso nome. Sabe para quem e por quem trabalhamos. Mas será que conhece o nosso trabalho? Somos a ACAPO, a Associação dos Cegos e Ambliopes de Portugal. Atualmente pode encontrar o nosso nome em 13 cidades portuguesas. Através das nossas delegações, damos apoio a todas as pessoas com deficiência visual, em todos os percursos da sua vida. Ajudando-as a concretizar o seu projeto de vida, prestando-lhes suporte emocional, apoiando-as a circular em e com segurança e ensinando-as a redescobrirem novas formas de desempenharem as atividades que fazem parte da vida de todos nós. Somos também um suporte na procura ativa de emprego, na adaptação do posto de trabalho a novas necessidades e na aquisição de mais competências. Na ACAPO, trabalhamos para que todas as pessoas com deficiência visual possam continuar a viver de forma autónoma, segura e independente. É também através das nossas delegações que proporcionamos às pessoas com deficiência visual atividades de cultura, desporto ou lazer. Abrimos-lhes as portas para um mundo mais inclusivo. Ao nosso trabalho de reabilitação, junta-se outro. Somos reconhecidos como a entidade representativa dos direitos e interesses das pessoas com deficiência visual. Para isso, trabalhamos em estreita parceria com o Estado e contribuímos para o desenho de políticas e medidas capazes de influenciar positivamente as suas vidas. Trabalhamos ainda com todas as entidades que, tal como nós, se preocupam com a qualidade de vida das pessoas com deficiência visual e promovemos ações para informar e consciencializar a população em geral. Acreditamos que é desta forma que um dia a diferença será encarada como algo natural. Mas a nossa atividade não se esgota em Portugal. Estamos filiados em organismos internacionais e europeus e somos a única instituição portuguesa que assume a representação das pessoas com deficiência visual junto da União Mundial de Cegos e da União Europeia de Cegos. Somos também fundadores da União de Cegos de Países de Língua Portuguesa e frequentemente convidados a exportar conhecimento, experiência e a nossa visão de um mundo mais inclusivo. ACAPO, uma visão inclusiva.
Na prática, como é que vocês ajudam alguém que já viu a circular em e com segurança? Nós temos um serviço que trabalha especificamente nessa área, através de um técnico com formação específica. São dadas aulas em que se aprendem as técnicas para a utilização da bengala branca. Sim. A bengala branca é o meio privilegiado de dar autonomia nas deslocações na rua às pessoas que são cegas. Sim. E, portanto, aprendem-se as técnicas para a sua proteção. Portanto, a bengala serve para a proteção do corpo da pessoa, mas também serve como forma de exploração do que está à volta. E também tem uma terceira função muito importante, que é de símbolo para os outros, para que possam perceber que aquela pessoa tem deficiência visual. Como se ensinam pessoas a redescobrir novas formas de desempenharem as atividades e assim serem autónomas, seguras e independentes? Através da reabilitação funcional, da qual fazem parte estas áreas de que já fomos falando, não só a orientação e mobilidade, portanto, esta aprendizagem das técnicas para a utilização da bengala, como a aprendizagem de técnicas para cozinhar, para fazer as atividades da vida diária em sua casa, a aprendizagem das tecnologias de informação e comunicação, trabalhar com um computador, a ter acesso à internet, à informação que hoje em dia é essencial, trabalhar com um telemóvel para poder comunicar com família, amigos, portanto estar em contacto com o mundo, e uma série de outras áreas em que a CAPO está envolvida, como esta que já falei, da formação e do emprego. Sim. Portanto, dessa forma a pessoa descobre que afinal é possível continuar a sua vida, continuar um percurso de vida e até, eventualmente, de forma um pouco diferente do que tinha inicialmente pensado, quando cega, não é? Mas descobre novos caminhos, novas possibilidades e até sonhos diferentes dos que tinha antes. Certeza. A Liliana é um testemunho que está aqui, que já viu, mas ficou cega aos 30 anos. Como é que foi para si ter que reaprender muitas coisas novas? Ao início, quando eu ceguei, pensei que a minha vida tinha parado. Sim. Mas desde o momento que conheço a CAPO e vejo que há um mundo para além da cegueira, tudo se tornou muito mais fácil. É óbvio que a gente tem dias que se sente mais frustrada. Às vezes sim, mas nada é impossível e com muito esforço e dedicação nós conseguimos fazer. Eu fui para Lisboa. Primeiro nunca deixei de fazer a minha vida em casa. Fui sempre fazendo, com outras precauções. Deixei de fazer outras coisas. E depois só voltei a fazer, como, por exemplo, estrelar ovos, fritar batatas, porque tinha medo de me queimar. Desde o momento que fiz reabilitação e aprendi técnicas de segurança, voltei a fazer isso tudo. Posso lhe dizer que tive a minha filha mais nova já cega e fui sempre eu que tratei dela. E sem, na altura, estar a fazer a reabilitação e sem a reabilitação na altura, exatamente. Fantástico. Na altura que a minha Leonor nasceu, eu ainda não estava reabilitada. E fui sempre eu que me dei fraldas, fui sempre eu que dei banho. A única coisa que eu precisava que me fizessem, tinha vários biberons e o pai da Leonor ou o meu filho mais velho deixavam uma água medida, porque era uma coisa que eu não conseguia fazer. Hoje sei que há técnicas para fazer isso, na altura não sabia. E eu depois era só aquecer no micro-ondas, meter o leitinho e dar o leitinho à miúda. Ela não deixou de crescer por causa disso, por causa da minha cegueira. É uma mulher de garra, determinada e com força. Isso também é preciso, essa determinação. Muito, porque tenho colegas minhas que, por exemplo, baixa visão. Um dia sou cego, como é que eu vou conseguir?
tenho uma colega que às vezes eu digo, estive a fazer um bolo de história, mas como é que tu consegues? Eu ainda vejo alguma coisa e não consigo. E Pronto, também vai da nossa força de vontade. Claro. E eu digo sempre, se eu consigo, tu também consegues. Nada é impossível, não há impossíveis. Sim, força. Somos diferentes, mas todos iguais. Com certeza, com certeza. Estava aqui a pensar que há pouco também não referi essa parte, mas é muito importante, não é? Essa da motivação e do redescobrir que se é capaz, no fundo, voltar a ganhar confiança. É um passo essencial e talvez o que faz depois a passagem entre aquele primeiro choque e aquele período mais depressivo que é normal quando se faz o luto de uma perda, da perda de uma capacidade tão importante como é a visão, acaba por ser talvez o ponto de viragem, diria, que muitas vezes vou acompanhando no serviço de psicologia esta primeira fase, não é? Porque acaba por ser aquilo... o momento em que conhecemos as pessoas, esse primeiro momento, que é impulsionado depois também pela aprendizagem das tais técnicas, que depois na prática vão mostrar à pessoa de que ela é capaz. E vai aumentando a sua confiança e a isso autonomia aumenta também. a sua confiança e ajuda depois a passar a uma outra etapa, que é esta de perceber que afinal tem muita vontade ainda de fazer sozinha e tem essa capacidade. Pronto. Eu só fui dependente do meu ex-marido na altura, e da minha mãe, da minha família, até ao momento que fiz reabilitação. No fim de fazer reabilitação, eu acabei a reabilitação em julho de 2013 e separei-me em setembro de 2013. E trouxe a minha filha, tinha 2 anos e meio, o meu Samuel tinha 12 anos. A minha mãe, na altura, queria que eu fosse viver com ela, porque como é que vais viver agora? Não, eu vou viver sozinha com os meus filhos. E graças a Deus... Aqui está. Aqui estou e eles estão crescidos. E sempre fui muito independente e pronto. E a gente sabendo que há uma abertura para e tendo força de vontade, é meio caminho andado para que as coisas corram bem. Com certeza. E se os outros conseguem, eu também sou capaz. A Liliana tem esta personalidade que conseguimos perceber pelo que ela diz, motivada não e é? determinada. Que é extremamente importante nestas alturas, não é? E cada pessoa tem a sua personalidade, então para uns não é tão fácil nem tão rápido, mas depende, obviamente, das características individuais de cada um, no seu tempo e a rapidez com que, também choro, com que se faz esta... E ao início chorei muito, eu tive dias antes de fazer a reabilitação de desespero. Claro. Mas isso tudo passa. Claro. O nosso programa, a primeira parte está mesmo a chegar ao fim, como eu vos disse, passa muito rápido. Vamos para um brevíssimo intervalo e já voltamos. Estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva, assim que ligam a televisão neste momento. Seja muito bem-vindo. Hoje o nosso tema é sobre a ACAP, Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal. E as nossas convidadas são a Liliana e a Ana, que vieram aqui falar-nos sobre a atuação desta belíssima associação. Estávamos a conversar e a Ana falou-nos das diferentes fases pelas quais uma pessoa que via e que fica cega passa. Eu penso que é importante porque nós vamos sempre aqui comentando nos intervalos que em Portugal existe um grande número de diabéticos e a maioria dessas pessoas ficam cegas. E acho que é importante as pessoas também estarem despertas para isso. Fale-nos um bocadinho, claro que não é rótulo para todos, porque cada um é cada pessoa é uma pessoa, mas fale-nos das diferentes fases pelas quais as pessoas passam. Então, na teoria, existem 4 fases do luto, o processo pelo qual nós passamos quando perdemos algo que nos é muito querido ou alguém. Sim. Não é? E essas 4 fases começam pela negação primeiro, em que, e depois lá está, isto é um processo que ou acontece de uma forma sequencial
ou há também quem possa ficar durante muito tempo numa das fases ou até nunca superar alguma dessas fases, ou ir oscilando entre uma e outra ao longo da sua vida, não é? Mas esta fase, por exemplo, da negação, é uma fase em que a pessoa no fundo não reconhece que tem aquele problema e continua a viver como se ele não existisse, e talvez nessa altura até aconteçam muitas, ou posso fazer muitas asneiras, entre aspas, não é? Pode acontecer uma série de coisas que acabam por agravar ainda mais a condição em que a pessoa vive, porque efetivamente não quer encarar o problema, não é? Depois há uma outra fase que é da revolta, que também pode acontecer que haja pessoas que passam, se for preciso, uma boa parte da sua vida, e nós conhecemos com certeza algumas, muito zangadas, não é? Com tudo e com todos, com a vida, com o mundo, mas faz parte também deste processo. Depois há uma outra fase que é extremamente importante, que é a fase da depressão, ou seja, da tristeza, mas num sentido saudável, digamos assim, porque permite à pessoa consciencializar-se e sim, entristecer, porque faz parte da perda, durante algum tempo com o que se está a passar na sua vida, mas que depois, se tudo correr bem, vai abrir a porta para esta última fase, que é a da aceitação, o do integrar este novo dado no seu cotidiano, no caso da cegueira, de uma deficiência visual, porque pode ser simplesmente passar a viver com baixa visão e não cegueira, não é? Mas que implica uma alteração grande no estilo de vida, na forma como faz as coisas, como se relaciona com os outros. Pronto, e tudo isto é muito variável de pessoa para pessoa. No intervalo também falávamos da questão da família. E é importante, pois, do papel da família. A família e de todos os que estão próximos, inclusive os profissionais depois também. Fale-nos também da importância do papel da família numa criança que já nasce cega e no seu desenvolvimento. O que é que essa família deve fazer e não pode fazer? Então, alguns exemplos. Sim, no essencial, essa família deve preocupar-se em ir mostrando à criança que ela é capaz de superar os seus desafios, tal como qualquer outra criança, à sua maneira, no seu tempo, mas precisamente dando-lhe a possibilidade de conhecer e de fazer. Dando-lhe sempre o apoio, não é? Retaguarda, todas as ajudas que são necessárias, mas passando-lhes a mensagem de que eles são capazes e que vão sempre estar ali para o que for preciso. Porque muitas das vezes aquilo que acontece nestas famílias, não só nas crianças, mas também em adultos, não é? É que há uma preocupação tão grande e uma necessidade tão grande de compensar aquilo que está a acontecer, que acabam por superproteger, acabam por fazer pela pessoa, ajudarem demasia, e isso acaba por ser uma mensagem que se está a passar àquela criança, perversa, no sentido em que se está a dizer à criança: eu estou a fazer por ti. Nas entrelinhas está-se a dizer: eu estou a fazer por ti porque tu não és capaz. E ela cresce com esta ideia e facilmente, das duas uma, ou se acomoda a ela e depois pode vir a ser uma pessoa muito dependente, ou então zanga-se e vive revoltada com isso, mas com aquela ideia de que não vai conseguir chegar a ter acesso a tudo o que as outras pessoas têm, não é? E isso, no fundo, passa a fazer parte da sua identidade, não é? E não é benéfico. A Liliana pode-nos falar um bocadinho disso, da questão de ver que quando está em algum lugar das pessoas lhe mostrarem que é capaz. Normalmente eu não sou muito de me acomodar às coisas. Eu já vi. Isso é muito bom. E vou sempre à luta. Tanto que quando tentam fazer por ti, não... Eu fico um bocado frustrada. Um exemplo é quando eu vou à casa da minha mãe, não me deixam simplesmente pôr a mesa e aquilo me irrita-me porque estou ali sentada, pronto, está bem. E é assim, se eu for à casa de uma pessoa desconhecida, de uma colega, de um amigo, de uma amiga, eu não conheço o espaço. Ok, tudo bem, não conheço, não me vou mexer porque
posso partir alguma coisa, posso virar alguma coisa. Agora em casa da minha mãe é como se fosse a minha casa, eu Claro. conheço o espaço. E o facto de não nos deixarem fazer, acabam por nos deixar a sentir que somos mais incapazes do que na realidade somos, Sim. porque nós somos capazes. E isto é frustrante para quem quer fazer e não deixam. Então fica aí a mensagem para as famílias, para os Exato. pais, para os amigos. É claro que é sempre preciso ajuda, Claro. há coisas que não conseguimos fazer sozinhas. E que precisamos da mãe, do pai, da família, dos Claro. amigos. Os amigos normalmente, por exemplo, eu vi isso até de pessoas de família, quando ceguei, afastaram-se. Sim, A cegueira não se pega. claro. E era importante a gente ter essas pessoas à nossa volta. E irrita-me muito quando me dizem assim: A, B ou C até me disse que te vinha visitar, mas fica incomodado de te ver como estás. Não, mas eu estou como estava, só não vejo. Eu quero lhe dizer que se não me dissesse, eu não acreditaria. Pois, não é a primeira pessoa. Percebe? Eu já tive Que uma- não é visível. Exatamente, Exato. não é Eu visível. já tive uma médica que duvidou que eu fosse cega. Exatamente. Mas eu acho que esta questão que a Liliana está a falar é muito importante e é muito frequente. Esta do afastar, o sentimento que a pessoa muitas vezes tem, eu ouço muitas pessoas a falarem sobre isto, de que os outros se afastam e a pessoa, claro, que se sente muito magoada com tudo isto e pensa até que ponto é que realmente o problema é meu, não é? Mas não é efetivamente o problema, é das outras pessoas e tem muito mais a ver com a dificuldade daquelas pessoas em lidarem com esta realidade, em chegarem próximas, porque é uma realidade que as assusta, do que com tudo o resto. Portanto, a dificuldade é dos próprios. O meu reflexo disto tudo é que os verdadeiros estão cá. Isso é Exato. o mais importante, Se afastaram, se calhar não eram tão meus amigos assim. com certeza. Porque a gente, quando é amigo de uma pessoa, é para o bem e para o mal. É verdade. E se alguém se afastou do pé de mim, é porque se calhar não era assim tão meu amigo e é porque também não fazia assim tanta falta na minha vida. Vocês também têm escolas. Falem-nos dessas escolas, onde é que elas se encontram, quanto tempo é que duram as formações, há alguma lista de espera? Nós escolas não temos, temos polos de formação. Fazem parte do Departamento de Emprego e Formação Formação Profissional da profissional. ACAPO. Temos 3, Porto, Lisboa e Coimbra. Sim. E a formação varia conforme temos formações de 50 horas, como temos formações que duram um ano, que têm direito a estágio e tudo, que normalmente é mesmo para pessoas que querem ingressar em trabalho Sim, fazem estágio. E Depende algumas das delas ficam- necessidades também, as Sim, formações sim, de cada sim. um. Sim, é apoiado pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, ou seja, existe um protocolo entre a Sim, ACAP e sim, o Instituto sim. de Emprego e Formação Profissional e, portanto, estas formações são reconhecidas e a pessoa recebe subsídios para as poder frequentar. Isso é ótimo. Temos aqui um livro em braille. Falem-nos da importância da questão do braille, das pessoas e das pessoas aprenderem o braille para serem mais autónomas. Fala, Liliana, sim. falas? Falas tu? Força. Pronto, o braille é a única maneira de escrita e de leitura para quem é cego. Não é acessível a toda a gente, porque nem toda a gente sabe ler braille. Sim, As pessoas diabéticas têm mais dificuldade porque a sensibilidade. a falta de sensibilidade nos dedos, ou pessoas que tenham trabalhado, por exemplo, os homens que trabalham nas obras ou em fábricas de vidro, que tenham assim trabalhos que seja preciso manusear mais com Sim, mãos sim. e que vão perdendo Perdendo sensibilidade, é mais complicado. Pessoas mais velhas. Exato, as pessoas mais de idade também começam a perder sensibilidade nos dedos, mas é importante porque é a única forma de escrever e de ler, porque ler um livro em braille não é a mesma coisa que ler um livro em áudio, porque em áudio não é ler, eu não leio um escutar. livro, ouço um Sim, livro. sim, A leitura é feita em braille, sempre em braille. sim.
Então, para as pessoas que não sabem fazer as leituras em braille, então elas escutam os Sim, audiobooks. podemos Essa é a forma livros em áudio. Há neste momento uma série de opções em termos de equipamentos que ajudam as pessoas a terem acesso à informação através do áudio. Computadores, Nós telemóveis. até agora não falámos muito sobre isso, mas há todo um conjunto de produtos neste momento comercializados que fazem toda a diferença a este nível, que permitem mesmo ou os audiolivros, ou, lá está, através do computador, poder ter acesso com um sistema de som ao que está no computador. Os próprios telemóveis têm uma acessibilidade já de origem, qualquer um dos nossos telemóveis que permita quem é cego pegar em qualquer telemóvel e conseguir aceder ao que lá está. Mas também há equipamentos muito específicos, como os leitores autónomos, por exemplo. Aí pode-se pôr um livro mesmo, um livro escrito a negro. Sim. E o leitor autónomo lê as páginas. Digitaliza a página e transforma em som o que lá está. Seja um livro, seja uma carta que chegou pelo correio, uma conta para pagar, etc. Interessante. Qual o trabalho que desenvolvem ao nível da defesa dos direitos das pessoas cegas e ambíguas? Portanto, a CAPO dá a conhecer às pessoas quais são os seus direitos, vai estando atenta a toda a legislação que existe e vai saindo a este respeito e vai prestando às pessoas toda a informação necessária sobre isto. E o apoio para poderem pedir apoios, seja subsídios, seja outros apoios que haja, que tenhamos direito. Temos uma assistente social que normalmente dá apoio nessa área. Como é que nós, por exemplo, podemos ajudar a CAPO? Qualquer pessoa que queira ajudar a CAPO pode ser sócia da CAPO, sócia cooperante, mesmo que veja. Porque é uma associação sem fins lucrativos. Exatamente. Não é? E é da cotização que uma parte, da nossa sobrevivência. Sim. Pagando a cotização anual. Temos o voluntariado também tem? Temos, voluntariado, sim, também às vezes precisamos de voluntariado. Temos a possibilidade das pessoas oferecerem donativos, claro, que também acontece bastante. Exato. Seja em monetário ou em género. Sim. E há outra situação que é bastante atual, que é esta do IRS, não é? Em que as pessoas podem na sua declaração, consignar 0,5% do seu IRS à CAPO. Colocando o NIF. Sim. Até podemos dizer qual é. Força. 502 410 132. Pronto, fica aí. Se alguém quiser ajudar à CAPO... É fácil fazê-lo desta forma. Pronto, fica aí o incentivo, ajudemos a CAPO através da questão ou então do IRS. Fazendo sócio, basta ir a www.acap.pt e tem há de lá ter o formulário para se fazer sócio. Então, associe-se. Associe-se à CAPO. É fácil, cada sócio tem que se fazer na sua área distrital, da área de residência. Sim. Tem algum valor mínimo? A cotização de sócio cooperante são 15 euros anuais. Sim, anuais. Então é bastante. Não é nada, é menos um café ou dois que bebem por mês. Então, olha aí, vamos ajudar esta associação porque aí estaremos a ajudar muitas pessoas que necessitam. Do Estado, vocês têm parcerias com o Estado? Têm alguma ajuda do Estado? Sim, nós temos acordos com diferentes ministérios, digamos assim, que nos permitem exercer o nosso trabalho, as funções nas várias áreas. Nós temos um acordo com o Instituto de Segurança Social. Aliás, temos
vários acordos com centros distritais de segurança social que nos permitem ter as tais delegações que se vê naquele vídeo espalhadas pelo país. Portanto, em cada um dos distritos em cada um daqueles 11 distritos existe um acordo com o centro distrital daquela área que nos permite ter em funcionamento um centro de apoio, atendimento e reabilitação a pessoas com deficiência visual, que é este que integra estas áreas que falámos aqui um pouco, desde o apoio psicológico, a área do serviço social, à reabilitação, não só na área da orientação e mobilidade, com a bengala, mas às atividades da vida diária, à formação na área das tecnologias, à aprendizagem do braille. Portanto, esta reabilitação funcional básica. Depois temos também um acordo que nos permite ser centro prescritor de produtos de apoio, estes tais equipamentos que falava, que auxiliam a pessoa no seu dia-a-dia a ser independente, não só na sua vida doméstica, como no acesso à informação, os computadores, etc. E este acordo como centro prescritor existe com a Segurança Social e com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, também aplicado depois às condições necessárias para as pessoas com deficiência visual desempenharem o seu trabalho. E depois existe neste momento, digamos que é assim, o departamento mais novinho da ACAP e ainda em crescimento, mas está a mostrar bons resultados e está a ser muito importante para muitas pessoas, que se chamam os Centros de Apoio à Vida Independente. Existem 3 polos no país, os CAVIs, que são Lisboa, Porto, Lisboa e Viseu. Sim. Estes centros têm bolsas de pessoas que são assistentes pessoais, ou seja, são pessoas que vão auxiliar. Imagino que a Ana é a minha assistente pessoal. Eu preciso ir ao médico, tenho um X de horas semanais para gastar e a Ana vai comigo ao médico, vai comigo às compras, ajuda-me a organizar papéis em casa. É esse o trabalho. E também a poderem fazer, também uma parte importante é poderem desempenhar os seus hobbies, atividades de lazer, desporto, portanto, fornecer o transporte, dar acompanhamento, tornar possível. Sim, fantástico. Tirar as pessoas de casa, pelo menos. Sim, porque há muitas que ficam em casa. E acredito que há muita gente cega que nós nem conhecemos. Pois. Nem sabemos da existência delas. Então, olha, que este programa sirva para isso, para que há abertura, mesmo que as pessoas não queiram trabalhar, eu, por exemplo, não trabalho, pedi logo a pensão por invalidez quando ceguei, mas é importante a gente ter sempre um desafio e termos algo para se entreter, nem que seja um hobby ou um amigo para ir ter, beber um café. Vida social, que sim, isso é importantíssimo. Claro, sim. É importantíssimo. Claro. Temos grupos, por exemplo, no Skype, conhecemos pessoas pelo Skype que não conhecemos ao vivo. Falamos com pessoas do Brasil, de Angola, de todo o mundo, pessoas com deficiência visual que se vão juntando aos grupos que temos através do digital. Também sei que a internet não é acessível a toda a gente. Claro. Pronto. Tal e qual como o Braille, não é? Há pessoas que não têm tanta vontade, mas há pessoas que se calhar nunca trabalharam com a internet ou mesmo com o computador, Pronto. que depois de cegarem Exatamente. através da sua reabilitação descobrem, descobrem que é possível e que podem estar em contacto com o mundo por essa via. E isso é extremamente importante, claro. A nível da acessibilidade, por exemplo, imagino que eu tenho um estabelecimento comercial. Devo colocar o Braille nas prateleiras? O Braille nas prateleiras. Se eu for ao seu estabelecimento comercial, fico na mesma. Exatamente. Não quer dizer que não o coloca. É bom colocar porque se calhar vai lá outro colega meu que
até sabe braille. Sim. A mim não me vai dar grande... Mas eu acho que é uma ideia, é um equívoco relativamente comum, esta ideia de que basta colocar braille em locais para os tornar acessíveis. Sim. Isso não é verdade, porque é como diz a Liliana, fico na mesma. Eu não sei onde está o braille se eu não Pois, vejo. Exatamente. Então, Nem sei se ele lá está sequer. Pois. e é difícil ter locais específicos para que as pessoas se dirijam logo àquele local, sabendo que está ali. É complicado. É porque se nós formos a ver um centro, um supermercado, é enorme. Como é que a pessoa vai saber só pelo braille que as coisas estão em Claro. determinado setor? Precisa sempre de Portanto, algum não é auxílio. necessário, não é suficiente. Exatamente. O que temos em certos hipermercados é, quando pedimos ajuda, Sim. podemos pedir que tragam uma máquina que escreve em braille Uhum. para rotular os produtos que vamos comprar. Há pessoas que No momento em que os levam para casa, Pronto. já sabem o que ali está, não é? Porque muitas tem- vezes as embalagens são iguais. Claro. Por exemplo, um frasco de feijão de grão, feijão branco, feijão vermelho, é tudo igual. Claro. E tenho colegas que fazem isso, que fazem até a encomenda por online e pedem logo que o rótulo venha em braille. Escrevem feijão encarnado, feijão branco, grão, Sim, sim. atum em óleo, atum em azeite, sei lá, pronto, uma Sim. diversidade Mas de coisas. atenção, em espaços mais organizados e estruturados, como museus, por exemplo, isto já poderá ser possível, Claro. não é? Porque sabe-se que existe a peça e ao lado pode estar uma legenda em braille, há situações Sim, diferentes. E sempre também o áudio disponível, que isso é importante, Isso o era braille, importante, sim. o braille e o Sim, áudio. ajuda. Piso tátil também Sim, é sim. outra forma de se conseguir ter maior percepção do espaço e do que está no espaço. Eventualmente uma planta em relevo na entrada de um espaço, protótipo. para sim. que a pessoa, Uma à maquete. partida, perceba minimamente o espaço onde vai entrar. Se possa localizar. Portanto, há várias possibilidades que, em conjunto, podem depois tornar um espaço acessível. A ACAP também presta assessoria e aconselhamento nesta área, também tem um departamento de assessoria que trabalha com as entidades, Claro. com os organismos que quiserem tornar o seu espaço acessível. Ana e Liliana, o nosso programa está na reta final. Uma mensagem para quem está lá em casa. Uma mensagem para quem está lá em casa. Ora, a cegueira não é o fim do mundo. Isto morreu uma andorinha, não acabou a primavera. E nós chegamos e a nossa vida continua. Temos que ir à luta e com muita força e dedicação. Se é fácil, tem dias. Mas desistir nunca. Muito bem. Ana? Bem, eu acho que a Liliana disse o essencial, sim. Eu acho que pode ser a descoberta de uma nova forma de se estar na vida e com os outros. É claro que é uma perda, claro que sim, é claro que implica ajuda e implica que a pessoa possa ter a capacidade de pedir ajuda, que às vezes também é um passo difícil de se dar. Assumir que precisa dos outros, essencial que a família também esteja em sintonia e por perto, mas sem dúvida que é como diz a Liliana, há toda uma série de possibilidades nos dias de hoje, de caminhos que a pessoa pode continuar a percorrer e se calhar até que não imaginava antes, não é? É um caminho de superação, como tudo na nossa vida. Antigamente o cego era visto como meio coitadinho está ali a pedir. Hoje em dia, Exatamente. e graças a Deus, tudo evoluiu e temos a maior parte dos cegos a trabalhar, temos professores, advogados, médicos, sei lá, psicólogos, engenheiros informáticos, Pasteleiros. pasteleiros, exato, com deficiência visual E são tão bons profissionais como os quaisquer outros. outros. Exatamente. Por isso não há que desistir e se temos um sonho é ir à luta por ele. Exatamente, isso é muito importante, não baixarmos os braços e não nos acomodarmos. Isto foi uma palavra que se foi falando ao longo do programa, que se falou muitas vezes. Muito obrigada pela vossa Obrigada pelo presença. convite. Sejam Obrigada sempre muito também. bem-vindas. Ok, obrigada.
E acredito que depois deste programa muitas pessoas irão recorrer à ACAP. Esperemos. Muito mais haveria para dizer, mas por que não recorrer à ACAP, conhecer um bocadinho mais esta associação? E Nós consultar também o site. fazemos- Sim. Sim, também fazemos eventos. Vamos fazer agora a nossa primeira caminhada da delegação de Leiria da Capo, dia 30 de Abril, também para Sim. mostrar à comunidade que somos diferentes, mas iguais, Sim, entre outras coisas que vamos fazendo ao longo do ano. Agora tivemos um bocado parados por causa deste bicharu Claro. que não nos larga, mas temos aí muita coisa este ano para trabalhar, se nos deixarem. e vão Vamos lá, deixar. pois, vamos lá ver se ele acalma, a ver se não vem para aí novidades. Vamos ter fé. Exatamente. E pode ir ao site da ACAP, ver as atividades, participar das atividades, tornar-se um sócio, ajudar esta associação e, por que não, ser voluntário. Fica aí o desafio e a dica. Até ao próximo programa, se Deus quiser, pode vê-lo também no nosso YouTube. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.